A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma programação da Assembleia de Deus Paulistana no Litoral. Eu sou o pastor Jefferson e nós estaremos aqui juntinhos para adorar o Senhor na live da sabedoria. Deixa eu perguntar, como vocês estão? Como foi o seu dia hoje? Foi bem corrido, né? Mas agora, vamos se reunir aí, junta toda a família na sala. Hábitos no Facebook aí, nos acompanha. Vai lá rapidinho. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à Assembleia de Deus Paulistana no Litoral. Eu sou o pastor Jefferson e nós estaremos aqui juntinhos adorando ao Senhor na nossa live da sabedoria. Meu irmão, essa programação está abençoada. Você vai aprender muito. Não saia daí, fica aí ligadinho nessa programação. Qualquer problema técnico que der, nós vamos correr aqui para resolver, mas você não pode perder essa live de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Amém? Então, já faz o seguinte, compartilha com mais amigos do Facebook, mais amigos aí da sua lista de contatos do WhatsApp. Envia para todo mundo, familiares, para que possam ser alcançados, possam participar dessa live em nome de Jesus. Nós queremos alcançar mais vidas, então nós queremos te pedir, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, porque nós queremos chegar a 1000 inscritos e nós contamos com a sua ajuda. Você já clicou lá para se inscrever? Se ainda não, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Você que está no Facebook, também corre lá no YouTube, vem para o YouTube, clica lá para se inscrever, ativar o sininho de notificação para você acompanhar todas as nossas programações. Amém? Quero fazer uma oração com você, quero que você esteja conosco aqui, ligadinho e adorando ao Senhor. Aonde você estiver agora, feche seus olhos. Se você puder, chama toda a família para participar desse momento de oração, em nome de Jesus, para nós começarmos o nosso culto, a nossa live da sabedoria, adorando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa riquíssima oportunidade. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue presente nas nossas vidas, que os teus filhos aonde estiverem agora, Deus, possam ser tocados pelo Senhor, possam ser tocados pela tua presença. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa invadir o coração de cada um, ó Deus, e aquebrantar aquele coração que está duro, um coração de pedra. Que o Senhor possa aliviar a dor daqueles que estão, meu Pai, até mesmo passando por alguma circunstância difícil. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, os lares, e que a tua palavra possa impactar as vidas nesta noite. É o que eu te peço, ó Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos louvar o Senhor juntamente conosco e espero que vocês possam nos ajudar, amém, com esse louvor de adoração, amém. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
Toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Agora eu queria convidar você a fazer essa oração conosco, aí mesmo na tua casa, onde você estiver com sua família, e que junto nós possamos chamar a presença do Pai, chamar a atenção de Deus nessa noite, que nós possamos convidar Ele a fazer morada. Amém? Vamos louvar. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre nós, Pai. Cante, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu
céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, seu é o poder e sua é agora para sempre. Amém. Teu é o reino, seu é o poder e sua é agora para sempre, para sempre. Teu é o reino, seu é o poder e sua é agora para sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, seu é o poder e sua é agora para sempre. Amém. Teu é o reino, seu é o poder e sua é agora para sempre. Que o céu nessa noite possa descer sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu lar. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da glória do Pai nessa noite. E que nós possamos aprender a cada vez mais através da palavra de Deus. E amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Teu é o reino, teu é o poder. Tudo é para Ele, meu irmão. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Meus irmãos, muita gente aqui já mandando mensagem aqui nos comentários. Eu quero convidar você, quero insistir aqui, você que está no Facebook, vem para o YouTube. Se você não se inscreveu, já se inscreve, compartilha aí com mais irmãos. Como é que você está aí na sua casa? Está todo mundo participando? Então chama todo mundo para participar, para cultuar conosco nesta noite, em nome de Jesus, para adorar o Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Então, vem para o YouTube e se inscreve lá no canal em nome de Jesus. E vai comentando aí. Você que está aí com a sua família reunida, tira uma foto aí, posta aí no Facebook, convidando todo mundo para cultuar conosco. Pega o link aí no YouTube e manda para todo mundo, compartilha. E coloca lá a hashtag Um Lugar para Ser Amado. Vamos bombardear o Facebook aí com a hashtag Um Lugar para Ser Amado. Conto com você. Tira uma foto aí, você e a sua família, todos aí que estão acompanhando, tira uma foto, um print do celular, coloca lá a hashtag Um Lugar para Ser Amado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para um momento muito importante, um momento necessário, um momento que é de muita bênção para a sua vida, que é o momento da oferta. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6, dizendo: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco,
mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Meu irmão, que você possa nesse momento dar a sua oferta de amor, dar a sua oferta generosa, com o coração alegre, com o coração voltado a contribuir com alegria na casa do Senhor. Tem muitas famílias que têm sido atendidas pela nossa igreja, mesmo não sendo da nossa igreja, e nós contamos com a sua ajuda. Agora, nesse momento, vai aparecer aí na tela do seu smartphone ou da sua televisão o Pix da igreja ou a conta corrente. Faça a sua transferência, uma oferta de amor, para que a obra do Senhor continue sendo feita com muita alegria. Amém? Contamos com todos vocês em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oferte com alegria. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live da sabedoria. Esse mês de abril, nós estamos falando sobre um tema muito importante, chamado ética cristã. Nós já tivemos aí presencialmente as nossas primeiras aulas, a nossa primeira matéria a respeito do assunto, onde nós conceituamos o que é ética em todos os seus aspectos. Trouxemos aos nossos irmãos uma ideia geral do que isso significa, qual é o seu conceito, qual é a sua importância e o quanto isso é fundamental e predominante em nosso meio. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos dessa questão ética, que é um assunto bastante discutível, que é um assunto bastante polêmico no meio, que divide muitas opiniões a respeito, principalmente na área religiosa, na área espiritual. E nós estamos aqui com o pastor Valmir Vieira, mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor Valmir. Olá a todos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Paz, pastor. Amém. Pastor Valmir preparou esta matéria, escreveu, desenvolveu esse assunto com uma desenvoltura muito boa, muito bem balizada em seus termos, em seus aspectos legais, em seus aspectos sociais e principalmente no seu aspecto religioso, no seu aspecto espiritual. E hoje nós vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco com o pastor Valmir Vieira a respeito desse tema, com o objetivo de nós podermos aqui esclarecer aos irmãos e principalmente aos pastores, que no dia a dia lidam e enfrentam essas circunstâncias, que muitas vezes são questionados, que muitas vezes são colocados diante dessa situação, diante dessa circunstância. E é muito importante que a gente entenda, pastor Valmir Vieira, que a gente entenda o conceito, o que é realmente o aborto, o que se entende por aborto, e aí queremos justamente abordar sobre esse aspecto, o que diz a sociedade, se a opinião da sociedade é a mesma, por exemplo, em diferentes lugares, em diferentes países, e a concepção bíblica, a visão bíblica a respeito desse assunto. Então, bem-vindo. Eu queria já começar aqui falando contigo e perguntando: o que é aborto? Qual é o conceito técnico, qual é o conceito literal de aborto? Maravilha. Mais uma vez, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Obrigado, pastor, pela introdução.
esse é um assunto delicadíssimo de nós tratarmos, e por isso que está sendo abordado justamente nessa desenvoltura do tema ética cristã. Aborto, tecnicamente falando, segundo inclusive o que os profissionais, a Organização Mundial da Saúde, ela aborda, é a expulsão do feto, ou a extração do feto, ambas as coisas, até a 22ª semana de gestação. Então, até esse período, você ter uma expulsão natural do feto, ou seja, você não fez absolutamente nada e por uma infelicidade o feto veio a óbito e por si só precisou ser expelido, ou uma indução, né, uma extração, um procedimento forçado para retirar o feto até a 22ª semana da gestação, é considerado aborto segundo a OMS. Esse é o conceito técnico, né, por assim dizer, a respeito de aborto. Em linhas gerais, então, de forma resumida, para que os nossos irmãos possam compreender, diríamos então que há pelo menos duas linhas de entendimento com relação ao aborto: o aborto espontâneo e o aborto induzido. Perfeito. Seria isso. Né? Tem inclusive uma terceira, que seria um aborto acidental, né? Você tem o aborto espontâneo, de uma circunstância que muitas vezes você sequer consegue ter um parâmetro razoável, lógico, para que aquilo fosse acontecer. É o que nós geralmente, no jargão popular, chamamos de a mulher perdeu o bebê, é o aborto espontâneo. O aborto induzido, que é o mais polêmico de todos, e aí a gente pode colocar essa terceira categoria, que é um aborto acidental, às vezes uma queda, às vezes uma fatalidade de alguém ter violentado uma mulher, uma discussão, uma briga, ocasionou o aborto e, consequentemente, a perca do bebê. Muito bem. Onde isso se encaixa, pastor Valmir, depois nós vamos falar aqui sobre o porquê falar, e antes de eu fazer entrar nessa área do porquê falar sobre o aborto, onde isso encaixa dentro da questão ética? Encaixa dentro da questão ética, primeiro que é um dilema social, né? É um dilema da nossa atualidade. A gente tem validado que ética é o estudo da moral. São os princípios atemporais que norteiam a nossa vida, para que nós venhamos discernir o que é certo e o que é errado diante de Deus, né? Com base em Cristo, por isso ética cristã. E o aborto é hoje um tema polêmico. Polêmico porque hoje o aborto é discutido não só no meio religioso, ele é discutido nos meios sociais, principalmente nos meios políticos. Permitir ou não permitir o aborto, criminalizar ou não criminalizar o aborto. E todas as vezes que nós passamos a ter um assunto que começa a criar uma polêmica e um ativismo sobre ele, nós precisamos recorrer à ética, aos princípios atemporais, para estudar aquele assunto e descobrir qual é a opinião de Deus, qual é a opinião de Cristo a respeito disso, para saber como nós nos posicionamos. Então, o fato de o aborto estar sendo discutido em relação à ética é justamente porque hoje ele é um assunto extremamente discutido na nossa sociedade e nós precisamos recorrer a Cristo e a sua palavra para então nos posicionarmos em relação a ele. Levando-se do princípio, partindo do princípio de que a ética nós entendemos como o caráter e a moral nós entendemos como comportamento. Então, partindo deste princípio e sendo o aborto uma questão do dia a dia, uma questão da vida, ou seja, ela vai partir de um comportamento nosso, a compreensão, então, do que devo e que não devo fazer, né? A velha história do quero, posso e devo, né? Atrelado à ética. Então, é de fundamental importância que nós, como cristãos, tenhamos por base a ética, ou seja, aquilo que o princípio da palavra de Deus insere em nós, para então nortearmos uma decisão a respeito, não somente uma decisão, mas um esclarecimento, uma opinião, né, um direcionamento no que diz respeito ao aborto.
Pastor, nós vivemos numa época, eu acho que ao longo dos anos, o ser humano sempre teve isso, mas hoje isso está cada vez mais claro. Talvez pelas redes sociais, os meios de comunicações fazem com que isso fique cada vez mais claro. Mas nós vivemos em um tempo onde há uma banalização dos termos, onde há uma má compreensão dos termos. Então, por exemplo, a gente dizer que aborto é certo, aborto é errado, como se ele fosse um código moral, sem estudar o que é o aborto, sem entender as circunstâncias que poderiam levar a um aborto, podem nos fazer cometermos equívocos e injustiças, inclusive com os padrões de Deus, com os princípios de Deus. Então, quando nós falamos de aborto no âmbito ético, entender que é a função da ética, o porquê aquilo está sendo ocasionado, é fundamental, é o princípio básico, porque senão eu digo, abortar é crime, mas eu tenho 3 classificações de aborto, por exemplo. Então, aborto não é uma coisa só, existem inclusive 3 classificações. Por aí eu vou puxando, e nós vamos falar no decorrer da live, eu vou puxando os assuntos a respeito daquilo, e eu vou ver que o assunto ele é mais complexo, ele é mais melindroso do que parece ser. Então, generalizar o termo é usá-lo da forma errada, e é fugir do princípio ético, por exemplo, do amor, da misericórdia, da compreensão. Nós precisamos fugir dessa determinação moral do que é certo e errado, com base no que a sociedade diz. Precisamos compreender o que está por trás do que a sociedade faz e o que está por trás daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porque o que Deus deseja é atemporal. Mas eu sempre digo o seguinte, é a mesma coisa com um embrulho diferente. Então a gente não pode comprar o livro simplesmente pela capa, tem que entender o conteúdo dele. Mesmo porque a questão moral, ela muda, né, de acordo com a sociedade, e ela muda de acordo com o tempo. Sim. Conforme nós já estudamos na primeira etapa, na primeira fase da matéria de ética cristã. E nós vamos ver, e eu quero que você depois comente a respeito disso, que existiam pelo menos 3 linhas iniciais de pensamento a respeito do aborto. Quem falou muito sobre isso foi Platão. Depois Aristóteles falou sobre isso, e tinha, apesar de ser pupilo, né, de Platão, ele tinha um conceito diferente do de Platão. E depois nós tínhamos apenas a opinião da igreja, e em si da igreja católica a respeito disso. Só a partir do século XVII, através de Galileu Galilei, que estudando, né, que aliás ele fugia muito da igreja por causa das suas constantes pesquisas, e só isso foi possível através da descoberta do microscópio depois do século XVII, que foi possível ter visão diferente, por exemplo, da visão de Platão, da visão de Aristóteles. Platão, por exemplo, entendia que a gestação, a mulher deveria gestacionar ou gerar filhos até os 40 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, a gravidez deveria ser interrompida. Já Aristóteles tinha uma visão filosófica diferente a respeito desse assunto. E por que a gente fala filosófico? Porque até então não se havia condições científicas, né, de olhar a questão por um outro prisma, né? Aristóteles, por exemplo, entendia que uma criança do sexo masculino podia se mexer até o 44º dia, mas uma criança do sexo feminino, um feto do sexo feminino, só após 90 dias. Porque na sua concepção filosófica, para ele, a mulher era menos inteligente do que o homem e fisicamente mais frágil do que o homem. Então se determinou que só podia, então, a prática do aborto até os 40 dias. Depois disso já não era mais permitido. Então veja que, apesar de haver uma linha de aprendizado de um filósofo para outro, né, de uma cultura para outra, mas com linhas de pensamento diferentes. Quando surge então a igreja, ela adota um princípio, né, que o princípio que a vida é
se inicia na fecundação, porém, depois a ciência mostrou que não é bem assim. Então, quando nós falamos de moral, estamos falando exatamente dessas nuances, e aí a ética precisa nos nortear, porque a gente chega num tempo como o de hoje, em que a ciência está avançada e que ela mostra que muitas das coisas que se pensavam filosoficamente ou religiosamente, não é mais o que se pensa nos dias de hoje. Quando a gente vai partir para essa questão ética, que é uma questão atemporal, e aí nós estamos falando de ética cristã, nós entramos dentro de um dilema que é a limitação humana para compreender Deus. A limitação do homem entender os propósitos de Deus. A Bíblia ela diz que Deus se revela de diversas maneiras. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através das autoridades, Deus se revela através dos seus servos, Deus se revelou através do seu Filho, Deus se revela através da palavra escrita. Mas constantemente o homem tem uma dificuldade de compreender Deus. E aí, pelo menos essa é a visão que eu tenho, a partir do momento que eu olho para Cristo, eu começo a entender ao Senhor. A partir do momento que eu tenho Cristo como filtro para todas as outras coisas, eu começo a entender o que Deus falava, o que Ele fala, o que Ele ainda vai falar e qual a intenção de Deus, resumida em Cristo. Se a gente pegar Jesus ensinando lá em Mateus, por exemplo, Jesus disse, está escrito, porém eu vos digo. Jesus não mudou o que estava escrito, Ele só nos fez entender o que estava escrito com uma interpretação correta para o que foi escrito. Por exemplo, aquele que adulterar deverá ser apedrejado, ok? Então as pessoas foram lá e falaram, tem uma mulher aqui, ela adulterou, a lei diz que tem que apedrejar, e agora? Jesus em momento nenhum disse, está errada a lei. Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, era compreender que aquilo foi escrito com um propósito. E que se eu tomar aquilo somente com base na minha visão, na minha opinião, no meu filtro, eu corro o risco de moralizar aquilo. Vai passar o tempo, vão vir outros estudos e vão provar que eu estava errado. É a mesma questão a respeito da quando começa a vida, né? O salmista, no Salmo 139, e a gente vê, conforme a gente vai estudando os artigos científicos, a gente vai ver que a Bíblia, ela já emanava, já falava sobre descobertas, sobre teorias que estão sendo postas agora em público. A Bíblia já falava disso há muito tempo. A questão é que às vezes quem ensinava a Bíblia, ensinava com base em si e não em Cristo. E quando você ensina com base em si e não em Cristo, alguém um dia chega e diz, você estava errado, porque o ser humano é falho, a Cristo não é falho, e Cristo é o filtro para a gente entender as questões de Deus. Então o salmista no Salmo 139, ele vai dizer, Senhor, o Senhor me conheceu no ventre, quando os meus ossos estavam sendo formados, quando eu estava lá no escuro, quando eu não estava público, o Senhor estava me formando. Essa expressão do salmista deveria ser base, assim como as outras coisas que estão na Bíblia, e pelo filtro de Cristo, para que nós possamos emanar as nossas opiniões dentro dos dilemas sociais. É claro que a maioria dos filósofos e dos teóricos não faziam isso. E à medida que o tempo foi passando, suas teorias foram também se degladiando umas com as outras e muitas vezes caindo por terra. Então eu acredito que a grande base que nós devemos levar na questão ética, seja ela qual for, e em especial no aborto, é a palavra de Deus com base em Cristo, com um filtro chamado Jesus, para que a gente tenha uma concepção, porque no fim de tudo, a Bíblia vai se mostrar verdadeira. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa questão bíblica, né, da visão bíblica, enfatizar um pouco essa questão que você citou do Salmo 139,
e até tem uma tradução aqui que retrata bem, e aí a gente quer falar um pouquinho do conceito em si, de onde começa a vida, e encaixar dentro disso. Mas antes, né, você disse uma coisa importante aí com relação que Jesus não mudou o que estava escrito, Jesus só queria mostrar isso de uma outra forma, com uma outra linguagem. Poderíamos dizer que era o jugo do rabino, né? Cada um interpretava da sua maneira, mas Jesus estava trazendo, não mudando absolutamente nada do que estava escrito, mas colocando a interpretação da forma correta, diríamos assim. E é isso exatamente o que Jesus quis dizer com o meu jugo é suave. O jugo era o ensinamento do rabino, né? Partindo dessa questão, precisamos então compreender, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão da sociedade e das diferentes formas, porque quando a gente estuda sobre o aborto, a gente vai ver que essa questão ela muda de acordo com os princípios e valores que cada sociedade tem. Então, por exemplo, aborto para o Brasil é encarado de uma forma, e principalmente sobre 3 aspectos. Mas aborto, por exemplo, no Japão, na China, em outros países, é encarado de uma outra maneira. Como você escreveu, e muito bem escrito essa matéria, eu queria que você falasse um pouquinho dessa divergência, né, de sociedade e até de alguns países que você pudesse citar, para que os nossos irmãos pudessem ter uma compreensão antes, ou seja, fora da palavra, de como acontece na sociedade, para depois a gente enquadrar qual é o princípio norteador da palavra para tudo isso. Tá, os dilemas sociais, eles vão acontecer na medida que o tempo vai passando e as circunstâncias vão se apresentando, e aquilo que era moral passa a não ser mais moral. Então, por exemplo, o entendimento de aborto sempre foi, a grosso modo, a extração de um bebê. Simples assim. Então vamos lá, a mulher ficou grávida, por algum motivo ela não quer o bebê, então ela vai fazer uma extração desse bebê. Ela vai tomar alguma substância, ela vai, nas sociedades mais modernas, em algum lugar onde se é feito essa extração, enfim, ela vai retirar o bebê de si. Esse é o primeiro ponto. Depois começou-se a observar que havia mulheres que acabavam perdendo os seus bebês, mas não por um motivo próprio. Ela não quis perder o bebê. Algo aconteceu no seu organismo e isso aconteceu. Depois nós fomos compreender que acidentes podem acontecer. Alguém violentou, alguém usou de violência física para com uma mulher grávida e ela perdeu a criança. Então já, como a própria Organização Mundial da Saúde fala, já não temos mais o aborto como uma definição única. Precisamos classificar. Mas vamos adiante. À medida que as sociedades foram se formando, principalmente as sociedades da América Latina, que são países mais pobres, começou a se observar que as mães não tinham condições para manter os seus filhos, porque viviam de uma maneira decadente. E aqui nós estamos falando de fatos históricos, não estamos ainda entrando sobre a nossa opinião sobre o assunto, a opinião bíblica do assunto. E essas mães começaram a abortar, não porque não queriam bebê em si, mas porque não, na sua interpretação óbvia, conseguiriam sustentar a criança e preferiam nem tê-la. Esse é um primeiro ponto. Depois nós temos mães que, por o motivo de um relacionamento extraconjugal, um relacionamento amoroso que não vingou, não foi para frente, também utilizavam-se de meios abortivos para extrair o bebê e não precisar levar a gestação adiante. Apareceu também outros casos onde o marido forçava a mulher a abortar. E essas mulheres, algumas mantinham o filho de maneira escondida, outras acabavam arriscando a sua vida, porque em grandes casos, na grande maioria dos casos, eram homens poderosos que utilizavam dos seus meios de poder
para subjugar a mulher ou até levá-la a perder a vida, para não revelar a criança, para não revelar o seu erro com aquela mulher. Com base nisso, as mulheres começaram a também questionar os métodos para extração. Você vai numa clínica clandestina e você acaba sendo exposta a um método de extração que coloca em risco a sua vida. Não só no momento da extração, mas pós-extração. Depois você tem casos, e aí talvez o mais grave, na minha opinião, da violência sexual. De uma mulher que não teve nenhum desejo de uma relação. Não foi uma relação amorosa, foi puramente uma violência. E aí elas são expostas a carregar ou não a criança, algumas conseguem, outras preferem extrair. Diante desses meandros, ou seja, dessas diversas situações, que não são uma, desses vários casos que foram acontecendo, as sociedades começaram a se perguntar, e aí, o que a gente faz? Deixa a mulher abortar ou criminaliza o aborto e ela tem que levar adiante? Mas e no caso que ela foi violentada? A culpa não foi dela. Aí alguém dizia assim, não, a culpa foi dela. E outros começaram a dizer, não, ela foi a vítima. E esses debates, essas discussões começaram a entrar em questões políticas e a serem debatidas dos meios políticos, a ponto de nós criarmos leis, as sociedades criarem leis, né, para regularizar, Perfeito, né, essa situação. No Brasil, por exemplo, nós temos duas situações muito específicas, para mim concluir essa parte da minha resposta. A primeira é que o Brasil permite o aborto para mulheres que foram violentadas, que sofreram um abuso sexual. Isso é permitido por lei. E aí surgiu um outro caso, mais recente ainda, que é o caso de bebês com anencefalia, com um problema na construção do cérebro, na formação do cérebro. E em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, decidiu que era legal fazer o aborto, inclusive nem considerar o aborto, porque, segundo a medicina, esses bebês não teriam muito tempo de vida, não teriam como sobreviver fora do útero. Esses debates é que nos levam a nos perguntar e a estudar sobre o aborto hoje em dia. Porque a Argentina, por exemplo, ela recentemente teve uma grande polêmica sobre criminalizar ou legalizar o aborto. E há as bandeiras daqueles que dizem, nós temos que criminalizar. E há a bandeira dos que dizem, não, mas nós temos que defender as mulheres. Sem considerar todas essas situações. Estão defendendo cada um o seu lado, mas sem considerar todas essas nuances. É onde entra o perigo. Então, em sociedades mais pobres, você tem esse debate muito grande justamente pela questão da economia, pela questão social, pela questão da criminalidade. Em sociedades mais ricas, nem tanto. É justamente porque você acaba tirando um pouco desses argumentos que seriam a favor da legalização ou não do aborto. É esse o panorama que a gente vive desse assunto hoje em dia no mundo. Então nós vamos desde de um ponto ao outro, do 0 ao 100, como eu costumo falar. Desde um aborto em que a pessoa faz porque é irresponsável, Sim. não entendendo o princípio da vida, Sim. ou seja, ela se relacionou de uma forma totalmente irresponsável, não se cuidou, falando de uma forma na sociedade como um todo, não como princípio cristão. E uma gravidez indesejada veio e por total irresponsabilidade, então ela resolve abortar, ou seja, ela interrompe a sua gravidez, tira o seu feto, mesmo sabendo das graves consequências que pode acontecer com ela mesma. Então nós vamos desde uma grande irresponsabilidade, e aí, irmãos, é importante que nós entendamos justamente isso, né? Desde a insensatez e a irresponsabilidade, até um ato tão drástico como talvez, na minha opinião, seja o caso mais sério, que é a questão do estupro, né? Que é a questão da pessoa ser violentada, buscar o ponto de equilíbrio disso, né? Onde é uma questão banal, em que a pessoa faz por total irresponsabilidade, e onde ela é alheia, onde os acontecimentos, o fato, o aborto em si, foi o alheio
à sua vontade, ao seu planejamento, ao seu projeto de vida, aos seus sonhos, né? E até que ponto, né, essa banalização não deve ser criminalizada, e até que ponto deve ser instruído uma pessoa a tirar um filho, ainda que pelos meios legais, porque foi, no caso, violentada, por exemplo, ou no caso do problema da má formação do cérebro. É esse ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar a resposta da palavra de Deus. E nós vamos entrar nisso aqui já, se não me falha a memória, 1973 nos Estados Unidos, a Suprema Corte julgou, e aí a gente começa a entrar nessa questão, que os fetos que não conseguiam subsistir fora do útero não eram considerados como pessoas. Ou seja, qualquer ação abortiva de um feto que não conseguiria se manter viva fora do útero era considerado um ato normal. E isso foi definido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1973. Penso eu, na minha leiga forma de interpretar isso, e também tendencioso pelo princípio bíblico, de que não é uma decisão mais acertada. Né? Então, e é por isso que eu digo que a gente precisa levar em consideração a circunstância em si, né? O que aconteceu em si, desde o mais banal até o mais crítico, e trazer aqui o princípio ético, trazer aqui o valor da palavra e o que a palavra de Deus nos manda. Porque aí vai entrar a questão, não importa se o que a palavra de Deus manda é aceitável ou não dentro da concepção humana. O importante é o que ela diz. E é exatamente aí que eu quero entrar, para a gente poder compreender. Eu acho importante também, pastor, a gente falar o seguinte: a igreja, ela não é uma inquisitora. E ela não deveria e não deve se portar como tal. Nós não podemos olhar para o que Cristo fez por nós e ignorarmos que a salvação é pura graça. Nós até conversávamos há pouco, antes de iniciarmos a live, sobre isso, e a gente começou, voltamos à mesma conclusão. Quando você começa a olhar para o comportamento humano, para as atitudes humanas, para as questões melindrosas do ser humano, para as diversidades culturais, sociais, em todos os aspectos, você chega à simples conclusão de que é impossível ser salvo por perfeição. É impossível. É somente por uma graça divina, por um sacrifício que cobre todos esses pecados, por um justo que morre pelos injustos, é que a gente consegue obter a salvação. Então, a igreja deveria ser a primeira, ela deve ser a primeira a tomar essas questões éticas e não sair como inquisitora em uma rede social, em um ativismo público, dizendo isso ou aquilo, sem entender os meandros disso, e sem compreender, sem recordar, sem se esquecer de que ela mesma foi fruto de uma graça, justamente por ela não conseguir cumprir todos os códigos morais que estão determinados na Bíblia, todos os códigos que poderiam fazer a gente agradar a Deus, e até mesmo quando ela tentou cumprir, ela fez da maneira errada. Né? E aí, não obstante, teve que Cristo vir e dizer assim: não, vocês entenderam errado o que o meu pai tentou dizer. Meu pai disse para vocês: guardem um dia para descansar. Vocês enrijeceram aquilo, levaram aquilo como uma bandeira, um ativismo, engessaram, estão condenando inocentes, porque vocês não refletiram sobre qual era a intenção do meu pai quando disse: guarde o sábado. A mesma coisa é quando nós falamos de aborto. Espera aí, alguém abortou, mas só as definições, se eu olhar só para a definição do que é um aborto, eu não vou ter uma atitude única. Eu vou ter 3 definições. E quando eu vou entender o porquê alguém aborta, eu não vou ter um motivo diverso. Isso é um motivo suficiente para mim não radicalizar, para mim tratar caso a caso, e principalmente com misericórdia. Então, por isso que eu acredito que é muito importante a gente pautar esse assunto aqui hoje e a gente entrar na palavra e compreender o que a palavra diz, porque com certeza a palavra ela tem sim
uma direção ética para as nossas vidas em relação a esse assunto, mas uma direção ética correta, Sim. não humana, não baseada, ainda que eles tenham os seus valores, não baseada em Platão, não baseada em Aristóteles, não baseada no Valmir Vieira, não baseada em nenhuma denominação, baseada no pensamento de Deus com base em Cristo, com um filtro chamado Jesus de Nazaré. Perfeito. Mesmo porque Jesus veio para cumprir aquilo que nós como humanos não conseguimos cumprir, que era cumprir toda a lei. Exato. Se fôssemos pelos ditames da lei, estaríamos condenados. Exato. Jesus foi o único que foi capaz de cumprir toda a lei, e por essa razão, pela graça dele, nós somos salvos e graças a Deus por isso. Agora nós vamos entrar caminhando para o desfecho, para a conclusão desse tema. Eu quero discorrer o assunto aqui e você depois vai nos trazer o entendimento bíblico, o conceito bíblico, aquilo que a gente entende que seria a melhor postura ética de acordo com o conselho da palavra, para nortear, levando-se, claro, em consideração de que cada caso é um caso. Existe uma grande questão, e aqui, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que a grande questão aborto a gente já entendeu aqui, o pastor Valmir Vieira explicou muito bem, é a interrupção da vida, ok? Seja ela por um caso banal ou por um caso extremo. Ok, entendemos a linha e conseguimos filtrar isso muito bem. A grande questão é quando começa a vida, para que ela seja interrompida. E aí entra o grande problema do tema em si. Porque não é fácil determinar onde começa a vida dentro dos padrões teóricos. Porque aí nós vamos entrar naquela velha máxima, e eu só estou trazendo isso à tona, não porque não tem um conceito, porque queremos instigar o pensamento dos irmãos, e para que eles consigam depois compreender o conceito bíblico. Só no dicionário, o Aurélio tem 18 definições a respeito do que é a vida e de como ela começa. No meio científico, no meio médico, existe pelo menos 19 definições a respeito do que é a vida e de quando ela começa. Além de todos os casos que nós já entendemos aqui. Mas é bastante conhecedor que a ciência entende que a vida, ela começa na concepção e não na fecundação, que são coisas diferentes. A fecundação é quando o espermatozoide adentra no óvulo, quebra a membrana que protege o óvulo, leva ali um período de tempo para que ele possa se unir ao óvulo, e unindo-se ao óvulo se gere o zigoto, e do zigoto se divide em células, para que em células formem uma massa, que dessa massa vai crescer e se tornar um embrião, que vai ser levado até o útero, e ele conseguindo firmar-se, agarrar-se ao colo do útero, então se tornará um embrião, e depois de 12 semanas, então é passado a considerar um feto. Esse seria o processo básico. Dentro da ciência é considerado vida a partir do momento em que o óvulo conseguiu prender-se ao útero materno. A partir do momento que ele prendeu-se ao útero materno, então ele é considerado uma vida. Porque ali já estão as características genéticas unidas do pai, as características genéticas da mãe, já estão definidas ali cor de cabelo, cor de olhos, inclusive determinando com um certo grau de assertividade a altura e a cor da pele. Nesse momento, então, é se considerado vida. Olhando pelo texto que nós lemos da palavra de Deus, também entendemos isso. Davi deixa isso claro, Jeremias deixa isso claro, e é exatamente nesse ponto que eu quero que você explane, para que os nossos irmãos possam entender, porque não é só o fato de abortar ou não abortar. Quando é que é realmente considerado vida? Quando é que a Bíblia entende isso? Se esse conceito está adequado com o conceito científico, e que é a partir desse ponto que nós devemos balizar as nossas decisões, ou seja, o nosso comportamento moral. Eu
a grosso modo, eu diria o seguinte, a partir do momento que você reconhece que alguém está grávida, tem uma vida nela, né? Esse é um ponto. Porque baseado, por exemplo, na questão terminológica discutida no aborto, até 22ª semana, você poderia retirar a criança. Depois disso, não mais. Mas, ao retirar lá, você retira uma vida que estava lá. Porque você é capaz de escutar o coração dela. O salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me formaste num ventre materno. Me permita ler aqui a tradução que eu disse lá atrás, para você continuar a sua explanação. Salmo 139, 13 a 16. Pois Tu formaste o meu interior. E aqui Davi está dizendo que exatamente como é que começa a ser formado o homem, né? Tu me teceste no seio da minha mãe. Os teus olhos me viram ainda na substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que texto maravilhoso, que tradução esclarecedora, né, que o salmista faz, inclusive mostrando o início da formação, né? Vamos lá, vou seguir o Senhor. Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes de te formar lá dentro. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Alguém pode dizer assim, não, essa era a impressão de Davi. Mas nesse texto aqui, é Deus falando para Jeremias a mesma coisa que Davi já tinha entendido. Porque o que Davi está dizendo é, antes de eu ter uma forma, o Senhor já estava lá. Já estava me formando. O Senhor já me conhecia. Já escreveu todos os meus dias no seu livro. Ou seja, já me deu um destino. Deus disse exatamente a mesma coisa para Jeremias. Antes que eu te formasse. Ou que você tivesse toda a formação, a plena formação, estivesse pronto para sair. Quando esse processo começou, eu te escolhi. Quando que se inicia? A ciência, ela diz, o senhor falou, o processo de concepção. Então, a partir daquele momento, tem vida. Quando o feto, ele está iniciando, quando o médico diz para uma mãe, você está grávida, por menor que seja a formação estrutural da criança, do feto, do embrião que está ali, ele é uma vida. É o que o texto bíblico está dizendo, é o que a ciência corrobora e ela diz. Eu acredito que enquanto o espermatozoide não fecundou o óvulo, nós não temos uma vida. Enquanto aquilo realmente não adentrou ao útero, nós não temos uma vida, nós temos um processo que o próprio Deus criou. Mas a partir do momento em que ele entra no útero, em que o médico determina, o próprio médico consegue dizer, você está grávida, é nesse momento que ainda que você olhe e não veja uma forma propriamente dita, porque ela está iniciando, você pode dizer, ali a vida. Me permita, inclusive, um dado aqui, uma informação importante para corroborar com isso que o pastor Valmir Vieira está dizendo. 50% dos óvulos do processo da gestação, 50% deles morrem antes de chegar no útero, ou a caminho do útero. E muitos deles morrem, inclusive, porque não conseguem se prender ao colo do útero, não conseguem se prender ao útero. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque no ovário da mulher se formam fólicos ou folículos. Esses folículos amadurecem e são transformados em óvulos. Então, os óvulos são folículos maduros. Esses folículos maduros, uma vez por mês, ele é expelido óvulo, ele se transforma no óvulo. Uma vez por mês, o organismo da mulher, o ovário, expele um óvulo desse e ele vai para um lugar chamado trompa de falópio. E essa trompa de falópio é onde é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Nesse processo, 50% morrem, né? Ou seja, é um processo natural. Então não podemos compreender e ter o entendimento de que a vida começa na fecundação, mas
na concepção, ou seja, quando aqui o óvulo junto com o espermatozoide já formado, aqui o início do embrião a partir da 12ª semana, então ele conseguiu ali se fixar ao útero, e a partir dali então se começa a considerar a vida, e é isso que nós entendemos com o que Davi está dizendo, e que na verdade eu entendo que a ciência concorda com a palavra. Bíblia. Exatamente, perfeito. A própria ciência, a própria medicina, ela declara, como o senhor disse, o que Davi, o que Jeremias já haviam falado, né? João Batista, por exemplo, ele saltou no ventre de Isabel quando Isabel ouviu Maria. E aí João Batista, a gravidez de Isabel era de 5 meses, ou seja, há algo dentro de uma mulher que está sendo desenvolvido, que inclusive tem sentimento, que inclusive tem emoção, que inclusive pode ter uma reação com base em algo que está acontecendo externamente. Então, há vida dentro do ventre quando um óvulo fecundado por um espermatozoide entra ao útero. Essa é a minha visão, minha opinião, que eu acredito ser a bíblica. Perfeito. Então, irmãos, aqui só para a gente recapitular e entender. Aborto é interrupção da vida. Nós já entendemos o aborto nas suas fases, ou seja, desde a fase mais vulgar, vamos dizer assim, até a fase mais complicada, que é a questão aqui do que o pastor Vieira disse, dos anencéfalos e da questão da violência sexual. E entendemos que tanto ciência quanto Bíblia, quanto a palavra de Deus, corroboram com o início, onde ela se inicia. Entendido isso, nós entendemos os passos para tomar as nossas decisões. Agora, qual é o princípio bíblico para nós entendermos o que é crime, o que não é crime, o que se leva adiante e o que não se leva adiante, desde o mais simples até o mais complicado dos casos? Tá, vamos lá. A primeira objeção a primeira definição que a gente tem que entender é que Deus é a favor da vida sempre. Em toda a Bíblia. Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vos dar em abundância. Então, Deus é a favor da vida. E você vai olhar de Gênesis a Apocalipse e você vai ver que a morte é a consequência do pecado. E o pecado não agrada a Deus. O que Deus quer é nos dar vida. Esse é o primeiro ponto. A primeira objeção que se é feita, por exemplo, hoje, não tenho condições de criar a criança. Então é melhor que eu aborte. Esse aspecto, eu me recordo de 2 circunstâncias, até 3. A primeira circunstância é de Elias com a viúva em Sarepta. A mulher só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estava pegando os cavacos, ia assar um bolo e ia comer. Deus manda um profeta para ela cuidar. E o profeta diz: faz primeiro para mim. Ela não tinha oportunidade de emprego, a terra estava em crise, ela só tinha aquilo para comer, e o texto deixa claro, a esperança dela era: eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E aí Eliseu diz: não vai faltar, se você confiar em Deus, se você fizer o que eu estou falando, não vai faltar. E a gente já conhece a história, não faltou. Enquanto houve fome na terra, eles comeram do azeite, comeram da farinha, não faltou para ela, não faltou para o filho, não faltou para o profeta. Seu saudoso avô em memória, nosso irmão Zequinha, ele sempre dizia o seguinte para mim. Ele dizia: filho, não tenha medo da vida, porque a vida está na mão de Deus. Deus dá a roupa conforme o frio. Aonde come 1, come 10. Perfeito. Ou seja, não tem desculpa para rejeitar aquilo que faz parte da vida. Você tem o caso de Eliseu, por exemplo. Eliseu vai estar com uma outra viúva. Essa agora, os filhos não vão morrer, ela não está esperando morrer, mas os credores vão tomar os filhos numa época que isso era possível. E aí ela vai até Eliseu. Eliseu diz: o que você tem em casa? Ela tem uma botija de azeite. A história diz: ele manda ela buscar vasos emprestados. Ela vai deitando os azeites e vai multiplicando, né? Uma outra história é a história de Agar. A água do odre acaba no meio do deserto, só está ela e Ismael. Ela coloca a criança para morrer longe dos olhos dela. Um anjo aparece
E aí o texto diz que o anjo diz para ela levantar, pegar a criança, tem um projeto de Deus para a criança, os olhos dela são abertos e tem um poço do lado dela. Corrobora com o que o Senhor falou. Meu avô podia não ter todo esse entendimento bíblico, apesar de ter dormido no Senhor. Mas ele tinha em si a concepção do que Salomão disse: Deus não desampara os necessitados. Você não precisa ter fé cristã. Existe um fato na vida: Deus ampara os necessitados. De alguma maneira eles são socorridos. E eu acredito que, por mais difícil que seja a vida, e nós viemos de uma origem de uma história em que a nossa família passou por momentos difíceis, não só a nossa, como tantas outras que nós conhecemos, nós vemos que mães e pais que não rejeitaram seus filhos, que criaram eles com muito esforço, com muito suor, com muito sacrifício, com muita abnegação, às vezes não podendo dar tudo o que eles queriam. Muitos desses filhos foram e alcançaram lugares muito maiores do que os seus pais. Honraram a memória dos seus pais. Alguns conseguiram retribuir em vida aos seus pais, porque os seus pais não anularam a vida deles, acolheram a vida deles e enfrentaram a vida com eles, porque isso não é um motivo para a gente abortar. Isso me fez lembrar de uma frase dita pela minha saudosa avó, a sua bisavó, carinhosamente chamava de vó Mariquinha. Ela teve 20 e poucos filhos. E um dia, em casa ali, conversando com ela, na casa dela, e a gente perguntava assim, se ela não tinha tido dificuldade com tantos filhos, e eu me lembro disso, ainda era pequeno, mas me lembro disso, e o que levou ela, mesmo com tanta dificuldade, não desistir de nenhum. E ela disse assim, uma única coisa: eu quis cada um deles. Eu desejei cada um deles. Então eu era capaz de dar a minha vida para que cada um deles pudesse viver. E deu. A segunda objeção que as pessoas fazem tem muito a ver com o que o Senhor falou. Alguém diz, poxa, mas a vida de antigamente não é que nem a de hoje. E eu concordo. E a vida de hoje não vai ser como a de amanhã. A sociedade vai mudar e a vida vai mudar. É claro que a gente vive numa sociedade difícil. O urbanismo, as questões econômicas, nós entendemos tudo isso. Mas quando eu pego, por exemplo, Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, poxa, eu tiro o chapéu para aquela mulher, realmente extraordinária. Ela era virtuosa, porque a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, era comerciante, tinha empregados, tinha colaboradores. Ou seja, ela liderava uma equipe e ela fazia tudo ao ponto de os filhos se levantarem e elogiarem ela. Ou seja, as dificuldades que ela tinha, as tarefas que ela tinha, os trabalhos que ela tinha, não impedia ela de dar atenção aos seus filhos, capaz de os filhos se levantarem e dizer, você é valorosa. Um aspecto que as pessoas dizem poxa, não dá com tanto trabalho hoje em dia para cuidar de filhos. E aí o texto de Provérbios 31 diz que aquela mulher, ela fortalecia os seus braços para dar conta do seu trabalho. Aí alguém diz, não, tá, mas é a mulher. E o marido? É só a gente olhar para a história de Jacó em Gênesis. Jacó diz para Labão, poxa, eu trabalhei dia e noite. Jacó diz, quando as ovelhas eram sequestradas, quando as ovelhas eram devoradas, eu tirava do meu, para você não ter falta. Jacó disse para Labão, você mudou meu salário 10 vezes, e Jacó teve 13 filhos. Então, quando eu olho para a sociedade bíblica, por mais que eles não viviam na nossa época, eles também tinham um tempo difícil, uma vida de labuta, uma vida de tarefas, uma vida árdua, como as diversas sociedades sempre tiveram, mas isso nunca foi uma objeção. Aliás, quando você vai ter filho hoje em dia, é como você associar ele a um problema. Porque como que eu vou trabalhar, como que eu vou estudar, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Nenhum desses personagens encarava filho como problema. Encarava como o salmista no Salmo 127 encarou. Herança do Senhor são os filhos. Filho é uma bênção para mim, não uma maldição. Filho é uma solução. O salmista chegou a dizer no Salmo 127, feliz é o homem que tem as suas aljavas cheias,
como quem diz, poxa, com muitos filhos eu vou ter muita gente para me ajudar a trabalhar. Então é melhor que eu tenha novo, porque vai me ajudar a trabalhar. A visão de antigamente, que filho é uma bênção. Quando a partir do momento que eu começo a enxergar filho como um problema, eu quero me livrar dele. E aí eu crio um motivo para abortar. Mas quando eu olho para a história, eu vejo personagens que mesmo com dificuldades, mesmo com muito trabalho, mesmo com muita relação, olharam para os seus filhos como uma bênção, como uma solução. E por isso não abortaram. Perfeito. E diga-se de passagem, o salmista, entendo eu até que de uma forma tendenciosa, né, para expressar o valor dos filhos, ele insere primeiro os filhos e a importância dos filhos dentro da cultura familiar, e depois no Salmo 128 ele vai inserir a esposa e os outros, como os avós, por exemplo, e assim por diante, né? Então é extremamente importante. E eu entendo pelo que você falou, pastor Valmir, que eticamente falando, não existe desculpa para o comportamento imoral de se abortar, baseado na desculpa das dificuldades, ou da pobreza, ou da miséria, ou de qualquer circunstância. Rapidamente aqui, quando você nasceu, nós tínhamos uma situação extremamente precária, sua mãe e eu. Não tínhamos sequer o seu enxoval, mas nós queríamos muito você. A razão da nossa alegria não nos permitia olhar para as dificuldades, mas nos levava a olhar para a perspectiva de luta e de aplicação de fé, para aquilo que Deus poderia fazer. E fomos surpreendidos por Deus. Você, nos seus primeiros 3 meses, quem cuidou fui eu. Troquei a fralda, dei a mamadeira, dava banho, porque não tinha emprego. Mas em nenhum dos 3 meses você deixou de ser amamentado, de ser alimentado, de ser cuidado. E hoje está aí, forte e vigoroso, a prova disso que nós estamos falando, né? Então o princípio aqui, o norteador ético, né? Já que estamos falando de ética, para essa questão, que diríamos é a questão mais básica deste assunto, o princípio é amor. Pastor, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas o senhor me puxou uma coisa. Nós estamos vivendo um dos dias mais difíceis, socialmente falando. E eu já comentei isso com a minha esposa mais de uma vez. Graças a Deus que nós tivemos a nossa bebê nesse momento. Porque terminar o dia, depois de um dia tão complicado, e olhar o sorriso inocente de uma criança, que sorri para você como se nada estivesse acontecendo, e te dá um abraço, não tem preço. É impossível chamar minha filha de uma maldição. Ela é uma completa bênção de Deus na minha vida, como todos os filhos são. Verdade, maravilhoso. Para concluirmos aqui, para não ficar sem, fomos do mais ameno, vamos ao mais extremo para nós concluirmos aqui. Fala um pouquinho, já entendemos que o princípio é o amor nesse primeiro caso. E nesse último caso, pastor, vamos para a gente encerrar, né? Agora. O Senhor disse tudo, o princípio sempre foi, sempre será o amor. Jesus disse que o amor resume toda a lei. Primeiro, alguém foi violentado. A gente precisa ter amor não só pela criança, pela pessoa que foi violentada. A gente precisa entender que um erro não justifica o outro. Eu não posso chamar uma vítima de culpada, porque ela é vítima. Independente de qualquer coisa, ela foi vítima. Se eu errar, o outro não pode errar. Então não existe desculpas para o erro de alguém fazer com que eu cometa um erro. Eu posso não errar, se eu considerar que alguém errou. A violência sexual tem vitimado muitas pessoas, e elas são vítimas. E elas precisam ser amadas, pelo menos na minha visão, assim como os bebês são amados. O tempo é curto e o assunto é delicado, mas assim, entendam uma coisa. Jesus disse que das crianças pertence o reino dos céus. Perfeito. Elas já são do Senhor. Eu disse aqui, volto a repetir, para mim, Deus é a favor da vida sempre.
Mas não só da vida da criança, mas da vida da mulher. Imagine para uma mulher que foi violentada ter dentro do seu ventre uma criança sendo gerada. Eu não posso dizer, porque não foi comigo. Eu posso ajudá-la a ela encontrar o seu caminho. Paulo disse em Romanos 14, 22, se você tem fé, tenha em ti mesmo. Poxa, se ela foi tão brutalmente acometida de um dos maiores erros do ser humano, porque primeiro não respeitar a individualidade dela e a dor que ela está sentindo. Aquela criança que está no ventre dela é totalmente inocente, sempre será, e pertence a Deus. Ela vindo ao mundo ou não, Jesus disse, delas é o reino dos céus. Perfeitamente. Em nenhum momento esta criança vai se perder, pertence ao Senhor. Agora eu preciso perguntar para a mãe, o que você crê? Você crê que Deus pode transformar este mal em bem? Porque Deus pode. Deus pode fazer dessa criança, fruto de uma violência, um instrumento de justiça e de paz para essa terra. Mas você suporta isso? Você aguenta fazer isso? Você deseja fazer isso? E se você não conseguir criar a criança, entregar para alguém que possa criar com amor? Ou você todos os dias tem vontade de morrer? Porque quanto mais cresce, mais você se lembra do que aconteceu com você. Eu acho que uma pessoa que ela passa por uma situação dessa, ela precisa ser amada, acolhida, ajudada espiritualmente, psicologicamente. E nada do que ela decida deve ser alvo de condenação de ninguém. Então entendemos aqui, para nós encerrarmos por causa do tempo, e os irmãos remoam isso durante o resto da semana, insere aí mais um princípio ético: amor e empatia. Porque é muito fácil a gente julgar quando a gente não vive, quando a gente não está no lugar do outro. Penso que essa decisão é única e exclusiva do indivíduo que vive. Exato. Que o nosso papel, seja ele o de uma autoridade, seja ele de um líder espiritual, de um pastor ou de um membro da família, é o papel de se colocar no lugar de quem está com a dor e dizer, seja qual for a sua decisão, nós estamos aqui para apoiá-la. Se a decisão é tirar, como você disse, Deus entende o tamanho da dor, a vida está com Deus. Se ela decide levar adiante, Deus sabe o tamanho da estrutura com a qual o Senhor a capacitou. Vai levar adiante, tudo está no controle de Deus. Entendemos então por isso que tudo vem de Deus. Tudo vai para Ele. Tudo é para Deus e tudo volta para Deus. Que Deus abençoe pastor Valmir Vieira. Amém, pastor. Que Deus abençoe meus queridos irmãos. É muito gostoso falar sobre estas coisas. E eu louvo a Deus por este tempo oportuno que o Senhor nos tem concedido. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês. Que as copiosas bênçãos dos céus estejam derramadas sobre vocês. Entrem lá no YouTube, inscrevam-se, façam perguntas. E posteriormente nós podemos entrar lá e responder para vocês as perguntas. Amém? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite de sono e um resto de semana abençoada no nome de Jesus. Grande abraço.